Olá, família, plantão policial. O que merecem essa dupla dinâmica, esses dois vagabundos, hein? Que são defendidos, né, pela ideologia da esquerda aqui no Brasil, como se fossem vítimas da sociedade. O que merecem? Serem presos e jogar a chave fora, já que não existe pena de ou prisão per no Brasil. Que absurdo. Olá, pessoal, gostaram do vídeo? Então, por gentileza, inscrevam-se no canal, deem um like, comentem, compartilhem, acionem o sininho de notificações. O canal é importante, tá? Obrigado, até o próximo vídeo.